12º domingo do tempo comum, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo possa estar com você neste dia. Como sempre, gosto de motivar neste domingo, com a impossibilidade de celebrar a Eucaristia, celebre a Palavra de Deus em sua casa, com sua família. Organize um espaço celebrativo, pegue sua Bíblia, localize o Evangelho desse dia. Inicie a celebração com o sinal da cruz e invoque o Espírito Santo. Faça memória da semana que se encerrou apresentando os fatos marcantes. Leia o Evangelho do dia. Guarde um instante em silêncio para que cada pessoa possa reler o Evangelho, saboreando cada palavra. Em seguida, é o momento de partilhar. Inicie com a repetição de oração. Cada um pode dizer uma palavra ou um versículo que mais chamou atenção. Após isso, cada pessoa poderá partilhar o que compreendeu do Evangelho. Encerre com o momento de preces e com a oração do Pai Nosso. Neste domingo, damos sequência ao discurso missionário de Jesus que iniciamos no domingo passado, onde Jesus havia contemplado uma multidão cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Ele ensinou que era preciso rezar a Deus que enviasse operários, pois a messe é grande e poucos são os trabalhadores. Depois chamou 12 discípulos e deu-lhes o poder libertador e os enviou para anunciar seu reinado e promover a libertação dos pobres. A liturgia salta os versículos de 9 a 24 do capítulo 10, retornando os versículos de 26 a 33, onde Jesus prepara os discípulos para enfrentarem a hostilidade com fé e firmeza. Pois, por mais que haja pessoas e situações que contrapõem a missão, Deus os garantirá a vida eterna. Acompanhemos a leitura do Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quando a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O que o texto diz? Não tenhais medo. É a exortação que Jesus faz aos seus discípulos. O oposto ao medo é fé. Anunciar o reinado de Deus e a libertação dos pobres exige coragem, determinação e confiança irrestrita em Deus, pois os discípulos, assim como Jesus, sofrerão hostilidade e serão perseguidos por aqueles que se opõem à vontade de Deus. Jesus faz 3 exortações aos seus discípulos. Primeiro, é necessário ter coragem para que todo o mistério da vida de Jesus possa ser anunciado. Nada poderá ficar encoberto. O jeito de Jesus viver e o seu reinado deverão ser conhecidos por todos. Segundo, é necessário ter confiança na providência divina e ter a certeza de que nossa vida está nas mãos de Deus. É Ele quem nos dá a verdadeira vida, que nem a morte e o martírio poderão interromper. Terceiro, é necessário permanecer fiel a Jesus, por meio do testemunho constante da fé, e não deixar dúvidas da nossa opção pelo seu reinado. Não se pode abrir mão do Evangelho frente às perseguições, retaliações e até mesmo na eminência do martírio. O que o texto nos diz? O Evangelho de hoje questiona profundamente nossa vida de fé e de discípulos de Jesus.
Muitos de nós queremos buscar na igreja ou nas igrejas soluções para nossos conflitos, dores pessoais e a prosperidade material. Porém, o evangelho de hoje vai na contramão de muitos discursos religiosos que se ouve por aí. Ter fé, comungar, nos faz dar testemunho radical de Jesus Cristo, seu reinado e de sua verdade, e isso traz perseguições. No mundo em que vivemos, que exclui, mata, condena milhares de pessoas à morte, à miséria, a verdadeira fé exige profecia. Profecia que denuncia tudo que se contrapõe ao reinado de Deus e sua justiça, mas que anuncia a opção preferencial de Deus pelos pobres e marginalizados e a construção de estruturas justas e fraternas, onde todos têm voz e vez. Hoje, assistimos passivamente à barbárie que a pandemia tem causado, revelando a fragilidade de nossa democracia, o descaso de nossas autoridades e a sua prioridade em escolher a economia e o lucro, e não a vida. Vemos a predominância da cultura de morte, que sustenta o preconceito, legitima o ódio e a violência. Ser discípulo de Jesus hoje é opor-se a tudo isso, com a consciência de que não seremos aplaudidos, apoiados, mas sim perseguidos, insultados e malditos. Porém, quem teme aos homens e quer eles agradar, não teme a Deus. É necessário honrar a Deus e dar testemunho de Jesus se queremos a vida eterna. Como viver o evangelho de hoje? Há uma canção que diz que comungar é tornar-se um perigo. Como seguidores de Jesus, somos desafiados diariamente a irmos na contramão de muitas coisas. Isso exige um esforço constante e nadar contra essa correnteza só será possível se contarmos com a graça de Deus, nos alimentando diariamente de sua palavra. A oração de São Francisco nos ajuda a entender nossa postura cristã frente às tendências do mundo. Ser amor onde há ódio, ser perdão onde há ofensa, ser união onde há discórdia. Lembre-se, é preciso agradar a Deus e não os homens. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, e lhe conceda uma excelente semana com as graças e as bênçãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.